de globalização. Esse assunto é um assunto um pouco extenso. Sei que a gente já teve uma primeira aula sobre a globalização, mas a gente precisa falar um pouco mais sobre outros assuntos dentro desse mundo atual, desse capitalismo informacional. E a globalização é a principal referência dentro desse mundo atual, tá? Então a gente precisa entender um pouco melhor esse nosso mundo na atualidade e também entender esses conceitos de globalização de forma mais compartimentada, beleza? Então a gente está seguindo, fizemos a primeira aula de globalização com uma introdução maior, falando dos aspectos gerais, e aqui a gente vai nos chamados pormenores dessa globalização, que são os fluxos, tá? Os fluxos são algo importante aqui dentro da globalização, algo essencial, na verdade, dentro da globalização. São os fluxos, sejam eles de fluxos de capitais, fluxos de pessoas, fluxos de mercados. Todos esses fluxos são importantes dentro do processo de globalização, e esse processo de globalização só se dá a partir então desses fluxos, beleza? Vamos lá então. O primeiro fluxo que a gente deve falar dentro desse processo do processo de globalização são os fluxos de capitais, tanto aqueles especulativos quanto os capitais produtivos. O que são esses fluxos de capitais especulativos, por exemplo, professor? Eles são os fluxos de capitais especulativos, os capitais especulativos, mais especificamente, são aqueles que são aqueles capitais que são alocados dentro de mercados, de títulos, de títulos financeiros, das próprias ações, das moedas, ou mesmo de mercadorias com o objetivo de ter um lucro rápido, né? De obter um lucro elevado e, ao mesmo tempo, um lucro rápido. Então, o fluxo de capitais especulativos ele cresceu muito nas últimas décadas dentro desse processo de globalização, e ele tem esse método de ter uma atuação para a obtenção de um lucro muito rápido e um lucro com altos valores. E o que é esse capital especulativo? Ele vê, então, nas oportunidades de determinados mercados, de determinados países, dentro das ações, dentro dos mercados financeiros. Ele vai verificar onde as ações estão mais baratas para comprar, como uma oportunidade de negócio, para vender mais lá na frente com preço um pouco maior. Tá? Então, esses capitais especulativos eles estão atuando hoje no mundo todo. Vamos lembrar que a gente está vivendo um mundo globalizado, onde a informação, onde os sistemas de informação são muito mais rápidos, e a gente tem uma interconexão desses sistemas de informações. A partir da internet, a partir então desses bits, a gente vai ter um fluxo de dinheiro, né? Um fluxo de capital muito maior, muito mais facilitado. Ou seja, uma empresa lá nos Estados Unidos pode verificar que lá em Taiwan, na Bolsa de Taiwan, tem ações de alguma empresa, de algum tipo de negócio que pode ser vantajoso no futuro. Então, ele vai especular esse capital, vai inserir capital nessa bolsa de valores, numa determinada empresa, num determinado local, onde tem um potencial de lucro, um potencial de dinheiro muito maior no futuro. Então, o capital especulativo ele tem esse nome porque ele está especulando aí o que pode acontecer no futuro para ganhar mais dinheiro de forma muito mais rápida, de forma muito mais intensa, e às vezes volumes muito altos. Tá? E isso só é possível. Esse fluxo intenso de capitais especulativos só é possível, obviamente, nos dias atuais, nesse momento que a gente está vivendo da globalização, em que essa tecnologia está muito mais elaborada, ela está muito mais presente. Tá? Então, esses capitais especulativos eles circulam então por esse sistema mundial, sistema financeiro mundial, exatamente por essa quantidade de fluidez, por esse baixo controle, inclusive, de alguns países. Muitos países não fazem um controle tão rígido, por exemplo, desses capitais especulativos. Tá? Então, esses capitais especulativos, inclusive, eles estão aí dentro desses patrimônios dos bancos, das empresas do sistema financeiro, eles calculam aí, então, em trilhões. Né? Na verdade, a gente não tem tanto controle, como eu falei, alguns países, muitos desses países, eles não têm
não fazem controle rígido sobre essa entrada e saída desses capitais especulativos aí dentro das bolsas de valores, tá? Então, há uma dificuldade de a gente determinar quanto de dinheiro, na verdade, que está rolando aí dentro desse capital, dentro desses mercados de ações, exatamente porque muitos países não têm um controle tão rígido, tá? Alguns países eles deixam entrar e sair esses fluxos de capitais de uma maneira muito mais facilitada. Isso acaba, obviamente, facilitando para muitos muito desse capital. Ó, por exemplo, aqui a gente tem, nesse slide, eu estou mostrando para vocês os maiores conglomerados financeiros do mundo, tá? Que possuem empresas coligadas que atuam em diversos setores financeiros, como, por exemplo, investimentos, como, por exemplo, lá no setor de empréstimo, no setor de seguros e câmbios. Então, eles estão atuando em diversos lugares. Daqui, mais ou menos, já que a gente não tem um controle rígido aí, então, de muitos governos em relação a esse capital especulativo, a esse fluxo de capital especulativo, a gente pode ter uma ideia de quanto dinheiro que está rolando aí dentro desse mercado, desse fluxo de capitais. Por quê? Porque a gente está vendo o faturamento, o patrimônio aí de muitos desses bancos que atuam nesse setor, né? No setor de empréstimos, no setor de investimentos de seguros, setor de investimentos do câmbio, enfim, tá? Por exemplo, aqui nesse gráfico que a gente está mostrando, a gente tem aqui alguns bancos, né? E o seu patrimônio e gira em torno de trilhões de dólares o patrimônio desses bancos. Aqui a gente tem, por exemplo, o Banco da China, né? Que tem aí um patrimônio. Opa! O Banco da China aqui em primeiro tem um patrimônio aí de mais de quase 3,5 trilhões de dólares, isso em 2015. Tá? A gente tem um outro banco aqui da China também relacionado à construção, né? O China Construction Bank. A gente tem um outro banco também chinês aqui atuando nesse mercado. Os 4 primeiros, inclusive, são chineses, se vocês verificarem. A gente tem depois o HSBC Holdings, que tem o Reino Unido, depois o JP Morgan aqui também nos Estados Unidos, enfim, tá? A gente tem alguns bancos que atuam nesse mercado desses diversos setores financeiros, de investimento, de seguros, e no câmbio aí. Então, a gente tem aqui nesse panorama, a partir desse gráfico, a gente tem uma pequena noção do quanto de dinheiro que circula dentro desse chamado capital especulativo, tá? Isso aqui é só, na verdade, uma parte, né, dos maiores bancos que estão atuando nesse setor. Mas a gente tem outras empresas financeiras atuando nesse setor, que depois viram bancos, a gente tem especuladores menores, enfim, tá? A gente tem aí, então, um fluxo especulativo muito grande. Tá? Alguns críticos desse mercado especulativo, eles dizem que ele não produz, né? Ele sobe, ele aumenta aí a sua lucratividade a partir dessa especulação, tá? De especular se o mercado vai crescer ou determinado mercado vai diminuir, enfim. Tá? Então, muitos críticos colocam, inclusive, que esse capital especulativo ele prejudica algumas economias, tá? Principalmente quando uma economia não está estável, por exemplo, esse capital financeiro, esses bancos ou esses investidores, eles tiram seu dinheiro daquele determinado país, daquela determinada bolsa de valores de um país, e investem e colocam seu dinheiro em outros, né, em função de não querer ter prejuízos. Tá? Então, o que a gente vê na televisão todos os dias, a bolsa subiu, a bolsa caiu, a Bovespa, a bolsa mais importante do Brasil caiu, em função de algum problema político, em função de algum problema dentro de uma grande empresa brasileira, como por exemplo a Vale, como aconteceu na época das tragédias de Mariana e Brumadinho, por exemplo. Então, essa bolsa de valores ela vai aumentar e vai diminuir, e esse aumento e diminuição das ações dentro das bolsas de valores, dela cair, elas são fruto desse movimento do capital especulativo. Tá? Então, aconteceu um problema em determinado país, está acontecendo uma instabilidade política num determinado país, vamos tirar o dinheiro desse país e vamos colocar em outros. Né? Aqui não há prejuízo nesse capital especulativo, vamos colocar em outro país, vamos colocar ações ou investir, ou especular em outro determinado mercado. Tá? Isso aconteceu, por exemplo,
no Sudeste Asiático na década de 90, isso aconteceu, por exemplo, no México também na década de 90, isso aconteceu na Rússia em 98, isso aconteceu no Brasil em 99, na Argentina em 2001, na Grécia mais recentemente após a crise de 2008 nos Estados Unidos, e alguns países foram atingidos por essa crise, e aconteceu uma crise econômica muito grande na Grécia, e a Grécia sentiu esses capitais especulativos de novo, retirando seus dinheiros desse mercado e levando para outros, isso causa uma queda grande dentro desses mercados. Então, muitos críticos estão colocando que esses capitais especulativos estão prejudicam ou prejudicaram em determinado momento essa economia. Tá? Eles atuam exatamente nessa função de uma maior lucratividade num tempo mais rápido. Tá? Então, eles pegam, por exemplo, o investimento, para quem está se perguntando de onde vem então esse dinheiro, de onde vem todo esse dinheiro do capital especulativo que está acionando em outros lugares. Uma grande parte desse dinheiro desse capital especulativo são de poupadores lá nos países desenvolvidos, e por que não os poupadores aqui nos países em desenvolvimento, as pessoas que colocam dinheiro em determinada conta bancária, numa poupança, ou fazem investimentos, por exemplo, em ações, mesmo que com volume de dinheiro baixo, um capital baixo, ou aqueles que fazem um fundo de pensão ou uma previdência privada que poupam para o futuro, né? Esse dinheiro ele é utilizado dentro desse mecanismo, desse fluxo de capital especulativo, ele é utilizado para abastecer as ações ou essa instituição financeira vai investir em determinado local do mundo. Tá? Isso hoje se torna muito mais facilitado em função desse processo de globalização que a gente tem, que está em curso. Tá bom? Beleza, vamos lá, vamos continuar. E o chamado capital produtivo, professor. O que é esse capital produtivo? O capital produtivo é um dinheiro que é investido na produção de bens, de serviços, ou seja, na produção na agricultura, na produção de uma indústria, investimento em infraestrutura. O capital produtivo é aquele capital, aquele volume de dinheiro que vai ser investido em determinada produção, né? Seja ela uma produção agrícola, uma produção industrial, uma produção dentro de mercados e serviços, ou seja, é aquele capital que está sendo investido num determinado espaço, num determinado local do globo, com o intuito de produzir algo. Tá? Hoje, principalmente na produção industrial, mas na produção de comércio e serviços que tem uma lucratividade muito maior, mas também na agricultura, quando grandes empresas, grandes transnacionais vão investir ou investem o seu dinheiro nessa produção desses espaços, nesses locais. Tá? Então, o capital produtivo é quando o capital, esse volume de dinheiro, vai ser investido diretamente em empresas ou em determinados serviços. Tá? Vai ser em bens, enfim. Tá? Diferente, então, do capital especulativo que a gente está falando, que está especulando, que está sendo investido em ações, no determinado momento ele vai ser retirado, vai ser colocado em outro lugar, com o objetivo, com a busca da lucratividade, tá? Muito mais rápida. Então, aqui o capital produtivo, por exemplo, ele tem uma lucratividade um pouco mais lenta. Então, quando um determinado capital investe numa empresa, investe num setor de bens e serviços num determinado país, essa lucratividade ela vai se dar quando aquela empresa obter um determinado lucro, quando ela obter determinadas vantagens na sua produção. Isso demora. Obviamente, se eu investir numa indústria, por exemplo, de calçados, e esses calçados vão ser mais produzidos, cada vez mais produzidos, e depois eles vão gerar lucro, esse lucro ele não vai ser de imediato. Tá? Então, o capital especulativo, por exemplo, o lucro é muito mais imediato, é muito mais rápido. Tá? E às vezes um volume muito grande, quando a gente pensa que algumas bolsas de valores estão quebrando, enfim. Tá? Aqui no capital produtivo, não. Aqui no capital produtivo a gente tem um volume
um dinheiro investido num determinado ponto e essa lucratividade ela vai ter um tempo maior, vai apresentar num tempo maior essa lucratividade. Tá? E aí muitos críticos e alguns economistas colocam também que esse capital ele produz muito mais, ele vai trazer muito mais benefícios para o espaço, para o espaço territorial de algum país ou espaço territorial de algum estado, por exemplo, dentro do Brasil ou algum país subdesenvolvido, por exemplo, tá? Então, os capitais produtivos eles são diferentes e esse fluxo ele também ocorre muito no mundo hoje. Ocorre bastante, tá? Aqui tem os gráficos que mostram, por exemplo, o mundo investimentos produtivos aqui por grupo de países, tá? A gente tem 3 grupos de países. A gente tem os países desenvolvidos, que estão aqui na cor verde, no primeiro gráfico aqui de vocês, os países em desenvolvimento, que estão na cor amarela, e os países em transição, são aqueles países que passaram por uma determinada transição, ou seja, do socialismo para o capitalismo, ou são países subdesenvolvidos que estão tentando se recuperar economicamente. Tá? Então, verificam que aqui nesse primeiro gráfico do mundo de investimentos produtivos por grupos de países, a gente vê que a maior parte dos investimentos em determinado momento da história ela se deu aqui nos países desenvolvidos. Vejam só aqui em 2000, por exemplo, a gente tem aqui no ano de 2000 a maior parte até o ano de 2000, a maior parte dos investimentos do capital produtivo se dava nos países desenvolvidos, mas uma parte já se dava aqui nos países em desenvolvimento, tá? Vejam que os países em transição nem aparecem aqui ainda, tá? E aí houve um pico de desenvolvimento desses capital produtivo em determinados locais nos países, principalmente dentro dos países desenvolvidos. Então, por exemplo, grandes bancos ou volumes de capitais ou empresas investiam dentro dos próprios países desenvolvidos, tá? Aqui, então, a gente tem grandes investimentos aqui nesses países desenvolvidos e houve uma queda ali em 2000. Tá? A partir de 2013, a gente vai apresentar um forte crescimento, atingindo a marca, na verdade, 2013 atinge a marca de 2 trilhões em 2007, tá? Um crescimento muito grande aqui, ó, né? A gente teve uma queda a partir de 2000, de problemas econômicos, mas depois a gente vai ter uma subida até chegar no pico máximo aqui em 2007, que atingiu uma marca de 2 trilhões de capitais produzidos sendo investido em outros países, tá? Depois a gente vai ter uma queda, né, nesse gráfico novamente, vai cair drasticamente em 2008, a gente vai lembrar de novo da crise de 2008 nos Estados Unidos que vai afetar os mercados internacionais, mas vejam que esse patamar de investimento de capitais produtivos ele sempre teve alto aí, né, acima de 1 trilhão de dólares, né, passeando então esse fluxo de capital produtivo em todos os lugares. Tá? A gente viu aí também que em 2000 os investimentos produtivos eles vão atingir mais ou menos 1,4 trilhão de dólares. Tá? Em 2001 a gente vai ter uma queda, como eu falei ainda há pouco, em 2001 os ataques de 11 de setembro, né? A partir ali de 2001 a gente vai ter essa queda e alguns escândalos da Bolsa de Valores de Nova York, na verdade aqui atrás, né? Aqui no ano de 2000 mais ou menos. Então você viu aí que com algumas crises econômicas, com algumas crises econômicas em países desenvolvidos, em subdesenvolvidos, esse capital produtivo ele vai dar uma freada nos seus investimentos. Então ele freia esses seus investimentos, vão atuar, por exemplo, no capital especulativo. Tá? Então, em determinadas crises, em determinados problemas em países desenvolvidos, em desenvolvimento, esse capital ele coloca um pouco mais de dinheiro ou tira um pouco mais de dinheiro, assim como a gente estava falando lá no capital especulativo. Mas eles têm diferenças, né? Como já deu para perceber. Capital especulativo atua então na especulação dos mercados, dos títulos, das ações, e o capital produtivo do outro lado ele vai atuar investindo em produção de fato de bens e consumo. Tá? Então, capitais produtivos são investidos de forma muito mais intensa, portanto, dentro
dentro desse capital especulativo e o capital produtivo, eles vão variar de acordo com os países. Tá? Eu trouxe um outro gráfico aqui para vocês, que mostra os principais países receptores de investimentos produtivos em bilhões de dólares. Tá aqui, ó, o gráfico aqui desse lado. Tá? Então, esse gráfico está mostrando então mostrando os países que apresentam. Deixa eu apagar aqui que eu fiz um monte de coisa. Esses países estão aqui, são países que estão recebendo investimentos. E a gente vai ver que esses países que recebem grandes investimentos, no ano de 2014, por exemplo, isso é uma tendência, são países, são os 10 maiores países. A maior parte de países são países desenvolvidos ou em desenvolvimento que estão recebendo esses investimentos produtivos. Olha só, a China, por exemplo, aqui é o país que mais recebeu esses investimentos produtivos. Vamos lembrar que a China, nesses últimos anos, tem crescido o número de indústrias, há uma facilidade para o mercado de trabalho muito grande na China. A gente tem grandes investimentos de grandes empresas, então, multinacionais lá naquele território. Por quê? Porque lá há uma facilidade de se produzir, né? Há um menor custo de produção. Então, ora, o cara que quer investir numa determinada fábrica, numa determinada indústria, que é um lucro, ele vai buscar, então, alguns países que vão trazer uma margem de lucro um pouco maior para eles. Então, a China hoje se apresenta aí como um principal país de receptor de investimento, justamente pela sua característica do seu território, política e econômica lá no território chinês. Olha aqui, veja que Hong Kong também, tá? Que fica lá dentro do território da China, mas é um território autônomo, mais ou menos, isso a gente discute depois na geopolítica, tá? Mas a gente também tem aqui em terceiro em volume de investimentos o próprio Estados Unidos, que recebe grandes investimentos, o Reino Unido, e aí a gente vai para outros países também em desenvolvimento, como a Singapura, como o Brasil, países desenvolvidos como o Canadá, ou a Austrália, em desenvolvimento como a Índia. Tá? Então vejam que desses principais países receptores de investimentos, a gente tem tanto países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Mas o gráfico aqui ao lado mostra uma coisa importante para a gente, tá? Que os 10 maiores países recebem um investimento bem maior do que o resto todo dos países do mundo. Tá? Então, dentro dessa característica de receptores aqui de investimentos, tá? Esse capital produtivo está sendo investido principalmente em algumas nações, tá? Algumas nações que têm algumas características, como uma mão de obra barata ou uma certa legislação que facilita que aquele capital obtenha cada vez mais lucro naquele território. Isso está acontecendo principalmente nesses 10 maiores países receptores de investimento. Tá? Então, esses países estão recebendo muito capital produtivo. Em 2014, isso aqui que era uma realidade. Tá? Obviamente que essa tabela de 2014 para cá pode mudar, mas a maior parte desses países ainda recebe um grande volume de investimentos e a gente viu que o Brasil está dentro deles. Tá? Há um grande investimento, principalmente dessas empresas transnacionais no Brasil, que atuando de diversas maneiras essas empresas transnacionais, ok? E aí a gente vai tratar então dessas chamadas empresas transnacionais. A gente tem aqui algumas características de algumas empresas transnacionais. A gente já falou um pouco o que são empresas transnacionais, alguns chamam de empresas multinacionais. Eu já falei que esse termo ele é discutido hoje porque o termo transnacional ele é mais interessante hoje, porque dá um sentido de que esses fluxos eles estão se movendo de forma muito mais rápida, essa transnacionalidade entre fluxos de capitais, de mercadorias, de pessoas, enfim. Tá? A gente está utilizando muito mais o termo transnacionais, mas vocês podem encontrar em outra literatura, por exemplo, falar de multinacionais. Tá? Então, essas empresas elas são o motor então dessa chamada globalização, pelo menos em termos econômicos, mas por que não dizer em termos
termos de consumo, em termos de culturais, inclusive, essas grandes empresas multinacionais, elas são o motor, então, desse chamada globalização, tá? Então, a gente tem algumas empresas que estão sendo fundamentais dentro desse processo. Algumas empresas, inclusive, gente, elas têm um faturamento, elas têm um patrimônio, ou faturamento ou patrimônio, enfim, maior que muito PIB de vários países, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, o faturamento de uma grande empresa como a Walmart, de uma empresa como a General Electric, a própria Volkswagen, ela tem um PIB maior do que muitos países aí, então elas ganham muito importância econômica. E, obviamente, se elas ganham importância econômica dentro desses países subdesenvolvidos ou dentro dos próprios países desenvolvidos, elas vão ganhar também uma importância política dentro desses territórios, tá? Então, as empresas transnacionais hoje elas têm um grande poder, elas têm um poder muito grande dentro dessa circulação desse modelo do capitalismo informacional que a gente está vivendo hoje, tá? Aqui a gente tem algumas das maiores corporações segundo o faturamento em 2015, tá? A gente tem, por exemplo, aqui, isso aqui é um gráfico baseado adaptado, na verdade, da revista Fortune, que mostra as 500 maiores empresas globais em 2015. Tá? E em termos de faturamento, segundo o faturamento em 2015, por exemplo, a Walmart, ela tinha o maior faturamento enquanto multinacional. A gente também tem outra empresa chinesa, tem a Royal Shell aqui dos Países Baixos, a própria China Petroleum, também uma outra empresa de petróleo dos Estados Unidos, que é a ExxonMobil, a gente tem o BP do Reino Unido, a Volkswagen alemã, a própria Toyota do Japão, a Total da França, a General Motors também dos Estados Unidos. Verifica aqui que a gente tem grandes empresas, né? A maior parte delas são de países desenvolvidos, grande parte das empresas, ou a maior parte das empresas, melhor dizendo, transnacionais são de países desenvolvidos, tá? Que atuam em países subdesenvolvidos também, estão atuando no mundo todo. Mas, professor, tem empresas multinacionais, transnacionais, então, nesses países subdesenvolvidos? Tem sim, principalmente nos países em desenvolvimento. Olha só a China aí, né? Olha só a China Petroleum, que a gente estava falando, tá? O Sinopec Group da China, por exemplo. Professor, aqui também nesse gráfico tem a Petrobras. Olha, a Petrobras tem um faturamento grande também, tá? Então, uma grande corporação brasileira. Tá? A gente tem outras corporações aí também, como, por exemplo, a Tata Motors aqui na Índia, tá? A própria Vale do Brasil, que era uma empresa estatal e passou a ser uma empresa privada durante a década de 90, ela passa a ser uma empresa privada. Olha só, tá? Então, dentro das 500 maiores empresas aí catalogadas então pela Fortune, a gente tem empresas também de países subdesenvolvidos, tá? Mas óbvio, que a maior parte dessas empresas são de países desenvolvidos, tá? E por que então essas empresas desenvolvidas elas atuam nas diversas partes do globo, mas elas são muito estimuladas pelos seus governos locais, pelos governos, seus estados de origem, seus governos de origem, tá? Então, os Estados Unidos, ele há um incentivo muito grande às empresas transnacionais originárias dos Estados Unidos, lá as empresas do Reino Unido. Então, essas empresas dos países desenvolvidos, elas são muito estimuladas em vários aspectos lá nos seus países de origem. E por que isso acontece? Porque eles vão obter lucros, vão capitanear lucros para os países desenvolvidos. Tá? Grande parte das suas atividades ainda continuam lá nos países desenvolvidos. Tá? A gente já falou aqui dentro do capitalismo informacional que o investimento em pesquisa e desenvolvimento dessas empresas elas se dão principalmente nos países desenvolvidos. Os maiores polos tecnológicos do mundo estão lá. Além disso, a gente tem o lucro que é
movido, o lucro dessas grandes empresas é movido lá para os países os países desenvolvidos, perdão. Então, há uma vantagem há uma vantagem para os países desenvolvidos ter essas empresas nacionais em seus territórios, tá? Algumas, obviamente, principalmente na sua indústria, eles colocam muito as suas indústrias nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque ali tem uma mão de obra mais barata, tem um atrativo dos governos dos países subdesenvolvidos para atrair essas empresas, menor quantidade de impostos, os países oferecem uma infraestrutura para essas empresas transnacionais. Então, a gente tem aqui dentro dos países subdesenvolvidos, a gente tem amenidades, então, para essas empresas multinacionais, essas empresas transnacionais. Então, elas estão aqui estabelecidas as suas indústrias exatamente porque elas têm vantagens, mas a grande parte do lucro ele é movido lá para a sede das empresas que fica onde? Nos países desenvolvidos, tá? Então eu trouxe aqui uma outra lista, né, de algumas empresas, mas são empresas aqui que têm o patrimônio no exterior, né? Aquela lá eu estava num slide anterior, eu estava falando sobre as empresas com maior faturamento, tá? Aqui a gente está falando das empresas das empresas transnacionais segundo o patrimônio no exterior, tá? Esse é um dado de 2012, inclusive. Aqui a gente tem, por exemplo, a General Electric dos Estados Unidos, o país sede é os Estados Unidos e tem um patrimônio no exterior aí de quase 400 bilhões de dólares, tinha em 2012, tá? Então, um patrimônio muito grande, mais de 50% da General Electric está fora dos Estados Unidos, tá? Está atuando em outros países. A Shell, por exemplo, aqui, que é dos Países Baixos, ela tem um patrimônio muito grande fora também do seu território. E quase 77% do seu patrimônio ela se dá nos outros países e não no seu país sede. A BP do Reino Unido, tá? A Toyota, a Volkswagen, tá? Aqui a gente tem, se vocês verificaram, vou marcar aqui para vocês verem uma coisa interessante, uma empresa interessante que é a Nestlé, tá? A Nestlé aqui, ó, a 12ª em termos de patrimônio no exterior. É uma empresa muito conhecida no território brasileiro, não é mesmo? E aqui, ó, o patrimônio dela total gira em torno de 138 bilhões de dólares, tá? E o patrimônio no exterior é de 133 bilhões de dólares. Isso significa que 97% da Nestlé, do patrimônio da Nestlé está fora do seu território de origem, que é a Suíça, tá? E aqui no Brasil, eles têm um destaque, inclusive, no ramo alimentício, tá? Não só na marca Nestlé, que é muito forte, mas em outras empresas que eles acabaram comprando dentro do território brasileiro, tá? Eu queria falar uma coisa de uma coisa relacionada a essas empresas. De que forma elas vão atuar? De que forma essas empresas elas vão atuar dentro dos territórios de outros países, tá? Elas atuam basicamente de três formas, tá? Para expandir a sua atuação global, a sua atuação fora do seu país. Uma é construir novas unidades, ou seja, filiais no exterior. Então, por exemplo, a Nestlé constrói uma filial aqui no Brasil, ou várias filiais, ou em outros países, tá? Constrói uma filial da sua indústria, ou elas podem atuar também adquirindo empresas estatais que passaram por processo de privatização. Isso acontece muito nos países subdesenvolvidos da América Latina durante a década de 90. Muitas empresas estatais foram compradas por empresas privadas internacionais, como por exemplo a Telesp, que foi vendida para a Telefônica, ou essas empresas elas acabam adquirindo outras empresas dentro de outros países, né? Ou, por exemplo, a Fiat quando compra a Marelli, quando a Fiat compra outras empresas, ou quando a Fiat, por exemplo, compra a Cofap, que era uma empresa de capital nacional brasileiro, mas de venda de peças, ela pertence ao grupo Fiat, por exemplo. Então eles atuam dessas três formas, ou
fundando mesmo novas filiais, ou comprando empresas estatais dentro desses países subdesenvolvidos que foram vendidas dentro desse patamar neoliberal, ou então elas acabam adquirindo outras empresas privadas dentro dos territórios desses outros países. Então, é uma atuação direta dessas empresas transnacionais nesses locais. Beleza? Vamos ficar por aqui. Na próxima a gente vai ver mais características dessa globalização.